Essas são as 10 piores coisas que o Stewie Griffin já fez em Family Guy. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mapa Geek. Hoje estamos falando novamente de Family Guy, e agora desse personagem, desse molequinho inteligente aqui, mas também muito mal, Stewie Griffin. Se ficou curioso para saber quais dessas coisas horríveis que ele já fez, deixa aquele like maravilhoso e se não quer perder nenhum vídeo que a gente posta aqui, considere se inscrever aqui no canal. Número 10. Ele roubou o carro do Brian. Depois que o Brian sai com o Stewie de carro lá para brincar, eles chegam em casa e o Stewie pede para ficar dentro do carro escutando uma música. Enquanto isso acontece, ele acidentalmente abaixa a alavanca do câmbio, movendo o carro de estacionamento, do parque, para o drive, fazendo o carro andar um pouquinho. Ele meio que entra em pânico, mas ele consegue fazer o carro parar rapidamente. O que dá a ele, e esse é um salto lógico muito grande, dá a ele confiança para dirigir. E quando ele decide simplesmente dar uma volta no carro, não acontece coisa muito legal. O Stewie se distrai e bate o carro num poste. Para piorar a situação, ele não assume o que fez e dirige o carro destruído de volta para casa e espera que o Brian perceba que o carro está destruído. O Brian obviamente percebe que o carro dele está todo zoado, mas o Stewie não assume que foi ele que bateu o carro. Número 9. Ele criou um Stewie maligno. Depois que a tentativa de eliminar um vilão do parquinho dá errado, o Stewie decide que ele perdeu uma vantagem que ele tinha. Para compensar, ele faz um experimento para trazer à tona um lado mais maligno dele. Infelizmente, isso também não funciona. O Stewie ainda é um bebê simples e divertido, bobão. Em vez disso, ele acidentalmente cria um clone maligno que só tem uma motivação: machucar os outros. Esse Stewie é tão maligno que, na verdade, ele corta o rabo do Brian e dá para o Stewie real, e depois ele mata uma mulher para roubar o seu carro como fuga. No final das contas, o Brian é que mata esse bicho do demônio. Número 8. Ele matou a Lois. Mais ou menos. Na duologia de episódios Stewie mata Lois e Lois mata o Stewie finalmente segue adiante com seu desejo de matar a sua mãe, depois que o Brian dá a ele um par de passagens de cruzeiro. Obviamente a Lois leva o Peter na viagem, mas isso aborrece muito o Stewie. É quando o Stewie decide que é hora de fazer o que ele realmente está planejando há muito tempo, eliminar a sua mãe. Então, ele pega uma lancha e vai para o cruzeiro e atira na Lois com uma submetralhadora. Isso desencadeia uma investigação que aponta o dedo pro Peter como o assassino. Mas pouco antes do Peter ser sentenciado, a Lois retorna à vida, do nada assim, e culpa o Stewie. O resto da história é completamente maluca e, enfim, se você ficou interessado nesse episódio, eu acho muito legal você assistir. Número 7, aqui envolve matar outra pessoa também, meu Deus do céu. Ele mata o Cleveland, também mais ou menos. Quando a Lois retorna depois que o Stewie, entre aspas, a mata, as coisas são diferentes. O Stewie foge, apenas para retornar e fazer a sua família de refém. Agora com uma arma, ele pede a Lois para alimentá-lo, e é quando o Cleveland entra na casa lá. Stewie imediatamente atira no coração do maluco. Não querendo ter outro crime sob o seu nome, na verdade ele já estava porque ele estava fazendo pessoas de refém, o Stewie então enfia o corpo sem vida do Cleveland debaixo das almofadas do sofá e sequestra o Brian, cometendo outro crime. Cara, vamos lá, você deveria assistir esses 2 episódios, assista. Número 6, ele tortura a família do Brian. Isso aqui é tudo crime, cara. Vamos lá. Quando o Stewie descobre que agora a ex-estrela da Disney, Hannah Montana, fará um show em Quahog, ele realmente precisa ir, porque ele adora ela. Infelizmente, um nome tão grande se apresentando em uma cidade tão desconhecida faz o show esgotar muito rápido, e o Stewie fica arrasado de não conseguir ir. Mas isso não o impede de fazer tudo o que ele pode para conseguir ingressos. Ele chega a um ponto em que rastreia os irmãos do Brian, apenas para assassiná-los e torturá-los. Assassiná-los depois que ele torturou eles, porque não tem como fazer a coisa uma depois da outra. Enfim, para que o Brian se sinta forçado a ajudá-lo a conseguir ingressos ou entrar no show escondido. Esse moleque é do demônio. Número 5. Overdose na Madre Teresa. É isso, não tem muito contexto, pois é um daqueles flashbacks de marca registrada de Family Guy. Nesse flashback em questão, o Stewie tá correndo e vai pro seu quarto e tranca a porta. E ali ele admite que não ficava tão assustado desde que a Madre Teresa teve uma overdose dentro do seu carro. Como o Stewie estava completamente aterrorizado, a gente diminui um pouquinho a culpa dele aqui. Mas ele demonstra uma moralidade bem questionável nessa situação, para dizer o mínimo. Ele dirige com outras 2 pessoas, a Madre Teresa também, que é vista desmaiada com vômito cobrindo toda a sua roupa. O Stewie, obviamente, decide ir pro hospital, mas ele não leva a Madre Teresa lá pro hospital de forma correta. Ele só chega e joga o corpo dela no chão e vai embora. Número 4. Ele assumiu o controle do corpo do Chris. Quando o Stewie descobre que é baixo demais para cursar a faculdade,
ele decide assumir o controle do seu irmão mais velho, o Chris. Usando um dispositivo de controle mental, o Stewie dita cada um dos movimentos do Chris, e ele agora tem alguém para fazer o que ele quer. Infelizmente, nessa época, isso significava matar a Lois. Obviamente, ele não consegue. No entanto, ele vai bem longe. O Stewie tirou o livre-arbítrio do seu próprio irmão, na esperança de que ele pudesse assassinar a sua mãe sem sujar as suas próprias mãos. O Chris, em teoria, levaria a culpa e teria que viver com o fato de que ele matou sua mãe. Mas no final das contas, a mente por trás disso era sempre o Stewie. Número 3. Ele sequestrou um valentão. Quando o Stewie ganha um triciclo totalmente novo, ele fica em êxtase. Infelizmente para ele, um valentão local o espanca e rouba o triciclo. Então, para encontrar o seu brinquedo perdido, ele rastreia a criança que roubou o triciclo, capturando ele com aquele negócio que lança as redes, que eu sempre achei muito foda. Essa é a parte menos maligna. O Stewie amarra o maluquinho, e ameaça com uma arma laser esse cara. Felizmente pro cara, esse interrogatório não dura muito, pois a Lois encontra o triciclo perdido. Ela então, a Lois, vê a cena de interrogatório e pergunta o que caramba está acontecendo. Só que o Stewie simplesmente diz que eles estão brincando de casinha. Número 2. E esse aqui é um dos meus episódios favoritos simplesmente por causa do que ele faz com o Brian. Ele arrebentou o Brian por causa de dinheiro. Enquanto o Peter está se divertindo jogando futebol americano profissional, o Stewie se torna um apostador. Na verdade, a pessoa que recebe dinheiro das pessoas que estão apostando. Eu não sei como que chama isso. É um cafetão das apostas. O Brian decide que seria o momento perfeito para fazer uma aposta nas mãos do Stewie, girando em torno de $50 essa aposta. Obviamente, e para o plot seguir, o Brian perde a aposta e o Stewie vem coletar o seu dinheiro. O Brian inicialmente ignora, tipo, você é meu amigo, você não vai me cobrar, né? No entanto, ele paga o preço por isso. O Stewie não aceita muito bem isso e bate. Ele não só bate, ele arrebenta o Brian 2 vezes, quebrando suas pernas, estilhaçando vidros no seu rosto e até mesmo atendo fogo nele e dando um tiro no seu joelho, até que ele receba o seu dinheiro. É maravilhoso, isso aqui é cinema, cara. Número 1. Ele matou o novo cachorro da família Griffin. Quando o Peter assiste aquele show bem popular antigamente, o Jackass, onde caras malucos faziam coisas malucas e pessoas malucas assistiam, isso inspira o Peter a tentar os seus próprios truques. Como você já deve adivinhar, isso vai muito mal, e o Peter quase se afoga. O Brian tenta salvar ele, mas nesse resgate ele acaba travando as suas costas e acaba tendo que ser resgatado junto com seu dono. Chateado então com a falta de heroísmo do seu cachorro, o Peter encontra outro cachorro para a família. Esse, entre aspas, novo Brian é um sucesso com os Griffins, mas o Stewie não suporta a alegria desse cachorro mais novo. Quando ele confronta o cachorro substituto sobre suas, entre aspas, palhaçadas, o Stewie descobre que seu amado ursinho de pelúcia, o Rupert, foi violado pelo novo cachorro. Para se vingar, o Stewie assassina o novo Brian, cortando seu corpo e jogando ele no lixo. Isso aqui é muito pesado, meu Deus do céu. Mas eu quero saber de você, quais os episódios mais pesados do Stewie na sua opinião? Já deixa aqui nos comentários. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso e se gosta do nosso conteúdo e não quer perder absolutamente nada, considere se inscrever aqui. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo na próxima.